Toda jornada tem um início, e a história de Esther foi o passo inicial dessa atual leva de produções bíblicas da Record. Se os 10 mandamentos, se Gênesis existem, é porque a história de Esther existiu primeiro. E esse é um vídeo inteiramente dedicado a essa minissérie de 2010 que inaugurou tudo que a gente conhece sobre produções bíblicas na TV brasileira. Uma minissérie que eu revi seus 10 episódios, e nessa estreia aqui do canal um quadro novo, onde a cada episódio desse quadro vamos falar sobre cada uma das produções bíblicas da Record de todos esses anos. Então, hoje, começando nesse quadro, claro, a história de Esther de 2010. Bom, então nesse quadro eu vou comentar o contexto da época em que a obra foi feita, vou falar sobre a minissérie em si, ou sobre a obra em si, né? E depois falo também sobre a minha experiência pessoal com essas obras, principalmente essa no início, né? Que foi onde tudo começou. Pra gente entender mais ou menos como que era a Record naquele tempo, quando a Record teve essa ideia, foi ali entre 2008 e 2009, porque a Record já pertencia aos bispos, à Igreja Universal. Então, eles viam como uma necessidade produzir conteúdos que estivessem de acordo com a igreja, com os preceitos que ela acredita, os preceitos cristãos. Então, nessa vontade de fazer coisas da Bíblia, a emissora encomendou aí da área de teledramaturgia uma minissérie, tal qual eles tinham feito no final dos anos 90. Sim, no final dos anos 90 a Record produziu outras 2 minisséries, mas isso é um papo que a gente vai comentar num outro dia. Só que como agora os tempos já eram outros, a ideia era ter mais investimento nessas produções bíblicas. Na televisão, quando se fala em minissérie, já se entende que é um produto diferenciado, uma obra praticamente de luxo, que tende a ter mais investimento. E de fato assim foi feito. A história de Esther teve mais investimento na sua produção do que o que a Record fazia comumente, rotineiramente, que eram suas novelas. Para adaptar a história foi contratada a autora Vivian de Oliveira, que não era conhecida como é hoje não. Até então ela tinha apenas colaborado nos textos de novelas como Os Mutantes e outras novelas do fim dos anos 90, além de ter roteirizado programas como, por exemplo, o Show do Tom. A ideia não era olhar para a minissérie A História de Esther dos anos 90 e copiá-la. Não, a ideia era olhar para o livro e produzir uma nova versão sem relação nenhuma com a minissérie dos anos 90. Assim foi feito, e então as gravações ocorreram do final de 2009 até o comecinho de 2010, e a estreia foi adiada algumas vezes, inicialmente seria janeiro, mas por fim estreou no dia 3 de março de 2010. O curioso é que a emissora não queria parecer que estava fazendo propaganda de igreja ou de qualquer religião, uma coisa que é totalmente oposta de hoje, onde eles falam abertamente que a ideia é evangelizar as pessoas. E por ser uma ideia bastante inédita, os atores que foram convidados ali para fazer essa minissérie, inicialmente eles ficaram receosos, preocupados, porque eles não queriam trabalhar em uma obra panfletária de igreja. Mas depois que mergulharam no projeto, eles amaram, porque no final das contas era história, conflitos humanos, tudo que um ator ou atriz quer. Então foram exibidos os 10 capítulos, a minissérie se encerrou com uma audiência legal, boa, o que garantiu muito rapidamente a continuação desses projetos bíblicos. E não demorou muito e a emissora já anunciou que já estava preparando outra produção bíblica para 2011, e logo depois ela também anunciou que as próximas 2 histórias seriam a de Davi e de Sansão. Eu tenho para mim, Felipe, que a escolha da emissora pela história de Esther tem mais motivos. A emissora e toda a equipe estavam acostumados com novelas normais. Como levar sua teledramaturgia pro bíblico aos poucos? Como deixar confortável o público que está acostumado só com novelas comuns? A resposta é fácil, pegando uma das histórias mais contidas da Bíblia. E eu explico, a história de Esther na Bíblia não tem nada praticamente de sobrenatural, não tem nem a voz de Deus. Na verdade, Deus nem é mencionado no livro, você pode conferir na sua Bíblia. Além disso, a história de Esther na Bíblia é uma história pronta, ela tem todos os elementos que prendem o público. Tem a mocinha, tem o herói, o vilão maligno, tem as viradas de roteiro, tem a temporária vitória do vilão, o suspense, o grande conflito, a batalha final, enfim. Eu acredito que esses são outros elementos que contribuíram para que a Record escolhesse justamente a história de Esther para começar nesse projeto bíblico, de forma que conseguisse trazer o público de novelas e deixar ele bem acostumado, e sem ter que investir em efeitos especiais, em malabarismos, coisa que a emissora não estava acostumada a fazer. Agora vamos falar da minissérie em si. Vocês viram, né? Eu revi os 10 capítulos esses dias, a ideia nesse quadro é rever o máximo possível de obras, mas tem outras obras que eu não vou precisar rever, como por exemplo Gênesis, né? São obras
algumas aí que já estão muito frescas na memória, mas essas mais antigas eu tô revendo para esse quadro e eu constatei que o texto da Viviane de Oliveira, ele adapta muito bem a história do livro nesses 10 capítulos teledramatúrgicos. Seguindo a orientação da emissora, a Viviane não anulou praticamente nada do livro, mas ela faz alguns bons acréscimos, como por exemplo, o grande vilão Amalequita Amã tramar para tomar o trono, coisa que no livro, na Bíblia, fica apenas subentendido. Outra coisa bacana foi a guerra que fica ali de fundo ao longo da minissérie. É uma guerra que tá acontecendo entre a Pérsia, que é o reino ali do rei Assuero, e a Grécia. E apesar de ser uma trama de fundo inútil, ela ajuda a dar vida àquele complexo, imenso império. Para um império daquele tamanho, se a gente não visse nada político de fundo acontecendo, ia ser no mínimo artificial. Outro bom acréscimo é o romance da amiga da Esther, a Ana, com o Aridai, que é o filho do Amã, o grande vilão. É uma história Romeu e Julieta clássica mesmo. Os diálogos da minissérie aqui são muito rebuscados, são muito mais formais, muito mais próximos daquela linguagem que a gente encontra na Bíblia. Muito mais do que qualquer outra bíblica que você vai assistir na Record, mas vez ou outra acaba caindo ali uma fala, um diálogo ou outro, cai numa informalidade que por fazer essa mistura acaba deixando tudo um pouco estranho. A Esther mesmo, ela chama o grande imperador, marido dela, ora de meu senhor e ora de você. Ué, é meu senhor ou é você que você se dirige a ele? Mas eu tenho um problema com essa adaptação da Viviane de Oliveira dessa minissérie A História de Esther, que é o seguinte: o livro, ele termina totalmente pra cima. Tudo ali sai muito bem. Aqui na série, aqui na minissérie, quando acaba, a gente fica com um gosto meio agridoce na boca. Isso por causa de dois personagens. O primeiro deles é o Ruben, que é um amigo da Esther, apaixonado por ela, um amor platônico. E de tão desparafusado que ele é, louco de amor e louco pra querer salvar ela dali, invade o palácio, é pego, infelizmente vira eunuco. Depois, no final, não fica nem com outra mulher, não arranja nem outro amor ali pra conseguir aplacar o sentimento que ele tinha pela Esther. Tem um salto temporal bem no finalzinho da minissérie, e aí a gente vê que ele tá idoso e sem ela, sozinho, mas pelo menos tá feliz, né? Mas, né, fica aquele nozinho na garganta. Mas tem um outro que é pior, que é o Aridai, o namorado da Ana, filho do Amã Amalequita, que na guerra ali entre os judeus e os amalequitas, no final, ele acaba sendo morto pelo maligno irmão Dalfão, e a hora que ele morre, que ele leva ali a espadada, é bem o momento que o filho dele nasce. Você ouve ali de fundo o choro do menino. E não bastando isso, eles ainda deixam claro ali no final que ele, já morto, foi levado pra forca junto com seus outros 9 irmãos. Porque na Bíblia fala isso, que todos os filhos de Amã foram levados pra forca. Aí parece que pra não contradizer isso, e como escolheram, a Viviane escolheu matar ele ali em uma outra ocasião, aí coloca, deixa claro, mostra ele sendo levado o corpo dele pra ser enforcado. Na boa, pra que isso, gente? Você termina a minissérie, você sai dela e ainda fica com aquela lembrança, aí sim um baita nó na garganta, não precisava. Esse é o preço de criar um Amalequita bonzinho, né? Uma das características das futuras obras bíblicas da Viviane de Oliveira é o núcleo da cozinha, né? José do Egito teve, os 10 mandamentos foi bem significativo. Aqui a gente também tem a história de Esther, e eu acho que tá até muito bem inserido com a trama principal, envolvendo ali uma conspiração e tudo mais, foi bem bacana. E uma característica dessa minissérie, a História de Esther, é que ela é muito melodramática. Praticamente tudo vai querer te pegar forte na emoção. O que tem que ser dramático vai ser muito dramático, o que tem que ser trágico, olha, vai ser uma tragédia. Um dos maiores proponentes dessas sensações é a trilha sonora, que, olha, é um dos pontos positivos maiores de todas as produções bíblicas desses anos. E aqui em A História de Esther, a gente já começa nesse quesito com o pé direito. A trilha sonora é linda, emocionante e cria aquele clima grandioso, mas ao mesmo tempo misterioso do mundo antigo. Enfim, é uma pérola, um esmero mesmo. Só que eu acho que ela é um pouco mal utilizada, às vezes, pela montagem ali na edição, em excesso, principalmente é onde eu mais me lembro mesmo, quando vai ter cenas da Ana com Aridai, eles se encontram ali, um sorri pro outro, aí entra aquela música deles toda hora, é muito repetitivo e irritante. E uma coisa meio chata assim também na minissérie, que é bem irritante, é nas transições de cenas, ou quando alguém chega na cena, sempre coloca um som ali, tipo um som, sabe, um negócio meio assim, muda de cena ou alguém chega, é muito exagerado às vezes. Agora, gente, o que é essa narração de A História de Esther, hein? Olha, 1000 vezes melhor que a narração de Reis, pra colocar aqui como exemplo algo que tá passando nesse momento. A começar pela voz do Roberto Bom Tempo, que, apesar de ser uma voz firme e
respeitável, é uma voz também que mantém uma postura contida típica de um contador de histórias nobres. Além disso, a narração não é redundante, ou seja, ela não conta o óbvio que você já tá vendo na tela. Pelo contrário, ela ajuda a história a ir pra frente, estabelecendo coisas, contextualizando, preenchendo lacunas. Isso sim é uma grande narração. E revendo a minissérie, eu encontrei um elenco melhor do que eu lembrava, sinceramente. A Gabriela Durlo, protagonista, manda bem e segura o protagonismo, mas ainda assim não é o seu melhor papel. Mais tarde ela ia fazer a Eliseba, esposa de Arão, em Os 10 Mandamentos. Ali sim ela arrebentou. O Everton de Castro, que faz o Mordecai, destrói. É o Mordecai definitivo pra mim, na minha cabeça. Inclusive, esse foi o último trabalho dele na televisão, e depois disso aqui ele se aposentou, um ator aí conhecidíssimo aí dos anos 80, 90. Eu acho que fechou a carreira dele com chave de ouro. Paulo Gorgulho fazendo Perverso Amã. Depois disso, ele arrasaria em vários papéis bíblicos mais heróicos. O Paulo Figueiredo naquele que eu considero seu papel mais amável das bíblicas. A Vanessa Gerbelli fazendo as Eres, enfim. A gente tem também a vilã Táfenes da Lana Rhodes, ou Rhodes, algo assim. Olha, mas sinceramente essa é uma vilã bem descartável. Eu não achei que foi tão bem inserida ali naquele papel de maligna porque sim, sabe? Ela serve só pra ser a típica vilã de novela e é descartável mesmo. Um protótipo de Unity que não deu muito certo. E eu gosto da direção aqui do João Camargo, que é o diretor principal. Não é uma direção tonovelesca, ele dá cara ali de série, de minissérie mesmo, colocando a câmera dentro dos cenários e não só em cima de um trilho ali da esquerda pra direita. Eu só acho esquisito quando ele vai dirigir a cena de batalha do primeiro capítulo e tudo ali naquela cena tenta imitar o diretor americano Zack Snyder, principalmente o filme 300, só que com um orçamento infinitamente menor, né? Além de ser a primeira empreitada grandiosa assim da equipe para já chegar com tanta pretensão. Portanto, mesmo pra época ou pra hoje, a minissérie ela tem sim um grande investimento, mas por conta dessa grande pretensão, ela tem algumas cenas que acabam beirando o ridículo. E muito dessa batalha é exatamente isso. A intenção é excelente, e se fosse hoje em dia, eu tenho certeza que seria cinematográfico, mas aqui, na história de Esther, não, infelizmente. No geral, assim, na minissérie, os poucos efeitos especiais são ruins, mas na minha cabeça, nas minhas lembranças, eles eram muito piores. A caracterização, como barbas falsas, por exemplo, são muito mais gravemente falhas e salta aos olhos muitas vezes. E na época, isso já era bem perceptível, que eu lembro muito bem. Já as cidades cenográficas, como a gente conhece hoje em dia de todas as produções bíblicas, praticamente aqui não existia. A cidade cenográfica aqui é feita praticamente de ruelas, de becos, né? Então, nesse sentido, é bem diferente das próximas bíblicas. Apesar do bom investimento que a minissérie tem, sim, ela é barata se a gente comparar com as produções seguintes. Praticamente não existe locação, não tem cena que eles foram viajar para algum lugar gravar. Tudo são cenas internas, estúdios ou jardins que também pertencem ao set de filmagens. Bem curioso isso, né? Ver como que foi a primeira produção bíblica. Uma curiosidade muito interessante é que essa é a primeira e única produção bíblica a ter um personagem afeminado. E sim, a gente tem aqui o Hegai, né? O eunuco-chefe ali do harém, né? Das mulheres. Personagem incrível, muito bem escrito, muito bem atuado. Certamente nunca vamos ver um desse daí de novo. Eu já vou falar qual é a minha nota pra essa minissérie, mas antes eu vou contar pra vocês como eu conheci essas produções bíblicas. Afinal, eu sou um fã, tem um canal aqui pra essas produções bíblicas. Como que foi na época pra mim com a história de Esther? Bom, em casa a gente nunca teve costume de assistir novela, né? Família, assistir novela. Não existia nada disso. Querendo ou não, acabava às vezes tendo um pouco dessa curiosidade, né? Porque é aquela coisa que você não pode fazer, você acaba tendo curiosidade. Não que seria certo eu fazer, né? Em 2009 eu tinha 11 anos, né? Em 2010, quando ela estreou, eu já tinha 12. E ali no finalzinho de 2009, estava de manhã em casa, lembro muito bem disso, até estava no chão, assim, sentado, estava passando ali na Record, não sei exatamente o que era, talvez fosse algum desenho, né? E eu lembro de passar uma chamada ali, anunciando que ia começar algo chamado A História de Esther, e seria uma espécie de novela. E olha só, é novela, então, mas esse aqui é um tipo de novela que eu posso assistir, porque é da Bíblia, né? Olha só que coisa diferente. Bíblia virando novela. Que coisa, né? Isso não cabia direito no pensamento, como assim? E aí ficou claro ali que seria uma minissérie, ou seja, pra mim, na minha cabeça, era uma novela, só que curtinha, né? Apenas 10 capítulos. E naquela manhã em que eu vi aquela chamada, eu já corri na mesma hora, imediatamente. Peguei minha Bíblia, abri no livro de Esther,
final de 2009, tinha 11 anos, e comecei a ler. Li todos os 10 capítulos, achei a história incrível e fiquei esperando ali o dia que ela ia estrear. Então chegou o grande dia da estreia, como eu falei pra vocês, 3 de março de 2010. Naquela época a internet, a comunicação não era tão fácil, tinha uma boa parte da minha família que morava lá no norte. Eu moro em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, tinha uma pessoal que morava em Boa Vista, Roraima, lá no extremo norte do Brasil. E eu ia conhecer praticamente ali pela primeira vez uma prima que tava vindo, tava chegando naquele dia. Naquela noite a gente ia buscá-la no aeroporto, né? E eu lembro muito bem que a gente saiu um pouco depois que o capítulo de A História de Esther começou. Então eu estava ali na TV no momento que a primeira produção bíblica, A História de Esther, começou. Eu vi começar ali o primeiro capítulo, foi tocando, dali a pouco a gente teve que sair para buscá-la, então acabou que naquele dia da estreia eu não consegui assistir o capítulo inteiro, mas depois disso eu fui vendo os capítulos restantes, né? Então não assisti ela completa ali na primeira vez, mas consegui acompanhar até o final. Bom, aí qual que seria a reação de qualquer um hoje em dia? Poxa, não consegui assistir todo, então eu vou entrar em algum serviço de streaming, né? Vou procurar na internet onde que eu vou assistir. Mas não era tão fácil assim, não tinha DVD das novelas brasileiras, de séries brasileiras, era muito raro. Streaming, então, que é isso, né? Não existia. Aí eu tocava numa banda aqui, numa escola aqui na cidade, que eu conseguia até uma bolsa de desconto pra estudar nessa escola, uma escola particular muito conceituada, estudava por meio de bolsa, e nessa banda tinha uma senhora, né, que ela levava o seu filho especial ali na banda, e um dos trabalhos que ela fazia era a gravação de DVD, você pedia um filme ali pra ela, ela baixava. Hoje eu entendo que era assim, mas antes eu não entendia direito, né, como que ela fazia. Parece que ela era uma hacker, era uma senhorinha, olha só, e eu o menino ali que talvez devia-se saber disso, né? Então eu tive a ideia, eu vou encomendar pra ela. Ela acha tudo, né? Na minha cabeça ela consegue tudo. Então eu falei pra ela, era Dona Mara. Dona Mara, eu tô fazendo uma encomenda aqui pra senhora. Eu quero aquela minissérie A História de Esther da Record que passou. A senhora consegue? Ela, consigo. Aí eu fiz a encomenda, dali um tempo, ela trouxe, na verdade não foi ela, acho que a filha dela trouxe aqui no meu bairro, fui atrás ali no ponto de ônibus pegar, lembro muito bem de pegar, acho que eram 2 DVDs, 2 CDs, uma coisa assim, 2 ou 3 CDs. E nossa, pra mim, gente, vocês não têm noção. Ter uma novela em DVD, isso era algo incomum, algo raro, aquilo era precioso pra mim. E era algo que eu queria assistir, a História de Esther, né, que eu vi tanto, queria ver tanto completa. Peguei aqueles DVDs, levei em casa e coloquei. Nossa, meus olhos brilharam quando eu vi que algo que só passava na TV, que o acesso a gente só podia ter na TV, tava ali diante de mim, nas minhas mãos, eu podendo assistir o que eu quisesse, o capítulo que eu quisesse a qualquer hora. Era o que o streaming hoje é, né? E ali eu assisti de novo todos os 10 capítulos, minha família assistiu, porque aí eles gostaram, né, a história da Bíblia adaptada, e aí esses parentes meus que vieram, né, depois dessa prima que chegou primeiro, depois veio mais gente lá de Boa Vista, todo mundo parou pra assistir ali no computador de casa, né, os 10 capítulos, todo mundo amou, e eu guardava com bastante carinho esses DVDs. Aí depois de um tempo mais pra frente, a Record lançou em DVD e em Blu-ray, aí sim eu comprei, ó, esse aqui é o Blu-ray. Blu-ray é como se fosse o sucessor do DVD, ele é em alta definição, a imagem em HD, né, tem a versão em DVD também, só que como o DVD ele tem menos qualidade, ele cabe menos, então são 2 discos. Não é o certo, mesmo aqui sendo em Blu-ray, deveria ter pelo menos 2 discos, porque a qualidade de imagem ficou meio ruinzinha. Aqui a capa da minissérie, né? Aqui atrás tem a sinopse, algumas informações aqui, né? A classificação indicativa. E aqui, ó, o disco. Tá vendo aí, ó? E aqui a História de Esther tem os 10 capítulos. Qual que é o problema desse Blu-ray aqui? Não tem divisão de capítulos. Hoje em dia, as emissoras, a Globo, ela lança as coisas, é tudo bonitinho, tudo de acordo com os DVDs das séries gringas dos Estados Unidos, com aquele menu, escolha de idioma, né? Você seleciona o episódio. Hoje em dia é assim, mas antigamente as emissoras eram muito relaxadas, ela tratava a gente assim, como se a gente fosse burro. Então, você não pode, nesse Blu-ray aqui, você não pode escolher o capítulo que você quer. Quando ele começa, é tipo um filmão de 10 horas, de 8 horas, sei lá. No final de um capítulo, já emenda com outro, como se fosse um filme mesmo. Você não consegue pausar e depois voltar. É muito esquisito. Mas assim, se você quiser assistir maratonando, você grava lá o minuto que você parar, depois você volta. Não dá pra saber onde acaba o capítulo, né? Mas, enfim. Tem a versão em DVD e tem essa versão aqui em Blu-ray que costuma ser um pouco mais cara, mas tem
tende a ter uma maior qualidade. Agora eu vou falar minha nota pra minissérie, né? Depois daquela crítica que eu fiz, a minha nota é 7 de 10. 7 de 10 é a minha nota pra História de Esther. Pra mim, uma obra que, para além de qualquer qualidade ou defeito, tem o fator nostalgia. Por tudo isso que eu falei pra vocês. A casa onde eu morava, né? O contexto, a minha idade que eu tinha, qual era o contexto na escola, ainda tava na escola, a vinda desses parentes de fora, né? Então tudo isso ajuda a contextualizar o momento da sua vida, né? Com aquilo lá, o início das produções bíblicas e você já amando aquilo. Toda essa dificuldade em conseguir assistir, né? Não é fácil de achar, enfim. Então eu tenho um carinho bastante grande por essa minissérie. Como eu disse, além de qualquer qualidade ou defeito, ela sempre vai ter um lugarzinho guardado no coração pelo fator nostalgia. Essa é que é o termo, essa que é a palavra, né? A nostalgia. Gente, esse é um tipo de vídeo que tende a não ter muitas visualizações. Então se você gostou e principalmente se você quer que eu falo das próximas produções bíblicas, eu peço no mínimo o like, o joinha. Você clicar aqui é um sinal muito grande pro YouTube, mas se você comentar aqui embaixo a sua nota para essa minissérie, o que você achou dela, o que você acha de bom dela, quantos anos você tinha na época, um pouco também da sua história com essa minissérie, é um sinal ainda mais poderoso, você vai estar ajudando demais esse vídeo, esse canal, para que eu fique também animado de não demorar tanto de fazer o próximo episódio desse quadro. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixo aqui na tela esses outros 2 vídeos para você ficar um pouquinho mais comigo. Eu te vejo no próximo vídeo e shalom!